Oi gente, aqui é a Thalita, eu voltei aqui pra gravar pra vocês mais um vídeo sobre a minha aventura pelo mundo au pair. E vamos lá, falta só 2 semanas pra embarcar. Gente, a ficha não caiu ainda não caiu. Nossa, eu tô assim, muito... Ai, não sei, é uma mistura de sentimentos. Ao mesmo tempo que eu tô ansiosa, eu tô nervosa, eu tô animada, é tudo assim, é uma mistura. Mas vamos lá então. Nesse vídeo eu vou falar do processo de correção do meu application e a escolha da Host Family. E assim, gente, foi um pouquinho diferente o jeito que eu escolhi a Host Family, então vocês vão ver. Ah, e outro detalhe, essa semana, gente, esse dia está sendo muito corrido. Eu tô fazendo muita coisa, correndo atrás de muita documentação, tive que fazer uma procuração, nossa, no cartório, autenticar documentos, fui fazer sobrancelha ontem, né? Fiz aquela que dá o efeito shadow, assim, tipo micropigmentação, que é pra durar pelo menos um ano enquanto eu estiver lá. Ainda tá meio escurinho, mas depois vai clareando, que tá com os produtinhos aqui ainda que eu fiz ontem. Mas, eu amo, gente, fiz com a Jaque Aleixo, ela é incrível. Fui ver os amigos, fiz uma despedida com a família, eu vou fazer outros vídeos falando disso também. Organizei algumas coisas que vai na mala. Já deixei ali separado para eu não usar durante esse tempo. E além disso, eu ainda inventei de essa semana ir pro show da Olivia Rodrigo lá em Curitiba. Então, dia 26 eu fui lá e foi incrível, gente. Depois vocês me sigam no Instagram, que eu coloquei lá. Tem um destaque com todos os vídeos, assim, que eu gravei durante o show. Sim, eu gravei quase todas as músicas, porque eu gosto de todas delas. Foi maravilhoso. E essa semana também foi a semana do meu aniversário, dia 28 de março. Então agora eu tenho 24 anos. Ai, tô ficando velha, né? Mas enfim. Então vamos agora pro vídeo. Como eu falei no vídeo anterior, eu fiz o teste do ITEP e meu application foi pra correção. Primeiro, a própria moça, né, que é a moça da agência que me entrevista lá, a agência que eu fechei o intercâmbio, ela corrigiu algumas coisinhas assim, meio por cima. Aí, eram coisas bem básicas, assim, tinha faltado uma informação ou outra, por exemplo, a idade dos meus irmãos, umas coisas lá. Aí eu peguei e já corrigi no mesmo dia, já mandei. Aí isso ela mandou pra correção do application pro experimento de São Paulo. E lá em São Paulo, ela ficou umas 2 semanas, assim, foi uns 12 dias até começar a corrigir. Mas, durante esse período... Tipo assim, quando foi pra correção em São Paulo, se eu não me engano, foi no comecinho de janeiro, porque eu tinha entregue, né, o teste do ITEP, tinha feito, né, e foi no final de dezembro, mas demorou um pouquinho a emitir o certificado. Aí, quando emite o certificado, que pode mandar pra correção. Aí, quando emitiu, era o comecinho de janeiro. E nisso... eu tava super ansiosa, assim, pra ficar online, pra poder já escolher as famílias, como todas as au pairs ficam nessa fase. E aí eu entrei em vários grupos no Facebook, assim, que tinha de au pairs, de host families, e nesses grupos várias au pairs colocam lá, tipo, o seu próprio perfil pra tentar aumentar o fluxo de famílias, as famílias postam lá que tá precisando, para as au pairs que têm interesse em entrar em contato, então tem bastante isso. Claro, tem que tomar cuidado, porque tem muito golpe também. Não é a forma, assim, mais certa de achar família, mas tem muitos casos que dá certo, né? Tipo, você tem que fazer tudo através da agência, né? Não só por conversa, assim, de Facebook. E nessa época, eu já tava vendo, assim, eu já tava pensando no que eu aceitaria, né? No que eu queria. E um dos requisitos, assim, que eu tinha pra mim, eu queria crianças, assim, no máximo 3, porque tem família que tem, tipo, 5 crianças, 6 crianças. Mas não, eu queria cuidar de no máximo 3. E eu não queria bebezinho, eu não queria ter que trocar fralda todo dia. E, assim, outra coisa também que era muito importante pra mim, eu queria criança que já falasse bem inglês, pra eu conseguir aprender o inglês, né? Porque eu tô indo lá pra isso, então eu queria uma criança que pudesse conversar comigo em inglês. Outro requisito que eu tinha, eu queria o final de semana livre, né? Até pra eu ter um tempo mais pra mim, pra fazer amizades, né? Pra explorar o lugar. E também, outra coisa, eu queria alguma família que tivesse um carro só pra au pair usar no tempo livre também, que não fosse carro compartilhado, pra eu ter mais liberdade de poder ir pra algum lugar, enfim. E então era isso.
E outra coisa importante, eu queria uma família que morasse em algum local que tivesse uma temperatura parecida com a do Brasil. Porque eu sou uma pessoa muito frienta, eu sou extremamente frienta. Então eu acho que eu não duraria muito morando num lugar com muita neve. Então eu pensava assim, que eu queria ou na Califórnia ou na Flórida. E de preferência, no começo, eu queria a Califórnia. Porque eu queria morar ali em Los Angeles, né, o mais perto possível. Ficar perto dos artistas, né, da Taylor Swift. Tô brincando, mas tô brincando, mas é sério. Eu sei que eu não conseguiria ver ela assim, né, mas quem sabe eu vou trombar nela assim. Ai, gente. Mas enfim. Aí, foi bem nessa época que começou do nada. Eu tava orando assim pra Deus me dar a direção do lugar que fosse pra eu ir, né, pra dar certo. E começou, tipo, a pegar fogo em Los Angeles. Tipo assim, eu fiquei, meu Deus, não é pra eu ir lá. Tipo, não. Aí nisso, eu comecei a considerar mais a Flórida. E aí um dia, uma família postou lá nesse grupo do Facebook que estava precisando de uma au pair. E assim, detalhe, gente, isso era lá pra janeiro. E eu só poderia embarcar entre março, abril, entendeu? Por causa do meu trabalho. Eu tava esperando dar o mês de março pra eu receber a participação nos lucros lá, pra eu conseguir pegar o dinheiro e quitar algumas coisas antes de ir. Então eu tinha que esperar até março. E uma família que tinha todos os requisitos que eu queria, postou no Facebook. Era uma família da Flórida. Nisso, eu fiquei assim, meu, eu sei que eu não tô online ainda, mas eu vou mandar uma mensagem, quem sabe, né? Sei lá, vou arriscar, se não der, o máximo que ela vai falar não vai responder. E, gente, eu mandei mensagem, falei, assim, um pouco sobre mim e tal, mandei o vídeo que tava no meu application, e ela respondeu, a Roshimon. Ela se interessou. E eu fiquei, assim, de cara no começo, porque ela queria, primeiro, uma au pair que tivesse no ano de extensão, que fosse na extensão do segundo ano. E eu não, ia ser a primeira vez que eu vou ser au pair, né? Ia ser meu primeiro ano. Só que essa família queria que a au pair começasse em abril. Então aí já era, tipo, bem a data que eu poderia ir. Aí a gente começou a conversar. E muitas coisas se encaixavam, tipo a idade das crianças, é um menininho de 3 anos e meio, uma menininha de 7, são só 2 crianças. Eles têm um carro para au pair. Eles não precisam que trabalhe final de semana, só assim, ocasionalmente, né? Se tiver algum compromisso, alguma coisa assim pra ir, mas não sempre. Ah, gente, um plus ainda é que eles têm um gatinho. E assim, isso não era um requisito pra mim, mas eu queria muito uma família que tivesse um gatinho, porque eu tenho uma e eu amo muito. E eles têm um gatinho, só um gatinho. Que mais? Eles moram na Flórida, numa cidadezinha que se chama Safety Harbor, só que é tipo assim, do lado de uma cidade grande, linda, que é Tampa. E pertinho, tipo uns 10 minutos assim, da praia de Clearwater, que é uma praia que parece de filme. Fica 1h30 mais ou menos de Orlando, da Disney, e 4 horas de Miami. Gente, pra mim foi perfeito, porque assim, eu queria muito uma família que morasse numa cidadezinha pequena, mas do lado de uma bem grande. E porque assim, numa cidade pequena é mais fácil ali, né? Não tem aquele trânsito insuportável e tal, mas tem uma cidade grande do lado pra você visitar, pra ter mais coisas pra fazer. Então, tipo, meu, tudo se encaixou. E outra coisa também que foi um plus, assim, que eu gostei muito, a Roshimon falou pra mim que quer que as crianças tenham uma alimentação mais saudável, eles têm um estilo de vida mais saudável, gostam de fazer esportes. Isso se encaixa muito, assim, comigo, porque eu queria uma família que comesse de uma forma mais saudável, porque americano tem fama de comer muita besteira, enfim. Aí eu ficava meio assim, ai meu Deus, será que eu vou acostumar comendo assim? Mas não, eles querem que a au pair faça comida mais saudável, assim, para as crianças. Então, meu, tudo se encaixou. E aí a gente marcou uma chamada de vídeo. Ah, e outra coisa, ela não era da minha agência, ela era de outra agência, mas ela falou que mudaria de agência se ela gostasse, né, da menina, da au pair. E a gente conversou primeiro por chamada de vídeo, eu conversei com a Roshimon. E ela, assim, foi muito querida. A gente conversou, nossa, acho que foi mais de 1h30, assim. Consegui entender ela conseguiu me entender. Meu inglês não é, assim, fluente, mas eu consigo me comunicar, assim, sabe? Intermediário avançado e tal. Dá pra desenrolar. E a gente conversou bastante, deu risada, foi uma conversa descontraída.
Ela me passou uma energia, assim, muito boa, sabe? E aí ela gostou e ela já marcou uma semana depois pra eu fazer uma outra chamada de vídeo, mas daí com ela, com o host dad, né, com o marido dela e com as crianças. Aí na outra ligação tava o host dad junto, ela e a menininha. O menininho tava dormindo. Mas foi muito legal, a menininha muito fofinha. Ela ficava toda hora me mostrando os quadros, assim, da família, sabe? De fotos, de quando o irmãozinho era pequeno, de quando ela era pequena, de quando a mãe tava grávida. Aí ela ficava também toda hora querendo me mostrar, tipo assim, as danças, né? Ela faz ginástica, então esses movimentos aí que ela aprendeu na ginástica, sei lá, né? Espacato, virar estrela, essas coisas assim, coisa mais linda, gente. Aí acabou a chamada de vídeo, a gente ficou uma hora mais conversando. Ela me mandou dali um tempo à noite, isso foi num domingo à tarde, né? Daí à noite ela já me mandou as informações deles pra eu colocar no meu application lá, porque daí eles, pra mandar pra Appia, né, e colocar no meu application, porque daí eles aceleravam o processo de correção do meu application por eu já ter a família. E nisso ela já entrou em contato com a minha agência, né, na segunda-feira, no dia seguinte, pra mudar pra minha agência. E aí foi muito rápido, porque como a gente já tinha um pré-match que fala, foi muito rápido. Tipo assim, eles corrigiram o application uns 3 dias depois que eu falei que eu já tinha um pré-match. E aí já mandaram o meu application de São Paulo pra Londres, que é a sede lá da Appia. Aí nisso, geralmente as meninas falam que eles demoram em torno de, sei lá, uma semana, 15 dias ou até mais, quase um mês, pra ficar online, a partir do momento que vai pra correção em Londres. E o meu foi de um dia pro outro. Foi, tipo, muito, muito rápido. Aí eu já fiquei online. Aí assim que a família preencheu a documentação lá deles do application, também se inscreveu na minha agência, já fechamos o match. E nisso veio a documentação, que é a DS 2019, mais o comprovante lá do pagamento da taxa de serviço que a agência manda, pra eu agendar o meu visto. Então no outro vídeo eu vou falar como que foi o agendamento do visto. Eu fiz sem assessoria, gente, eu fiz completamente sozinha. E também eu vou falar sobre como que foi lá o visto, né? Que eu fui lá em Porto Alegre pra tirar. Mas assim, eu tô muito feliz com a escolha da minha família. A gente tá conversando, eu converso com ela assim, direto, pelo menos 1 ou 2 vezes na semana. Eu converso com a Hostimã, né? E ela sempre pergunta como que eu tô, se eu tô bem. Sempre demonstra, assim, preocupação, né? Se eu vou precisar de alguma coisa lá. A gente é muito querida, assim, e eu tenho certeza que a gente vai estar muito bem. E as crianças são lindas. Nossa, o menininho, a menininha, gente, eles são muito fofos. Eu não vejo a hora de chegar, dar um abraço neles. E tô muito animada. Então é isso, o vídeo de hoje foi isso. E acompanhe aqui que logo logo eu vou postar o próximo vídeo sobre o visto. Até mais!